gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em Gênesis. Gênesis capítulo 3 e versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Onde estais? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás em pó, comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornará. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Peço que os irmãos tomem assento dando glória. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra ela fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. No princípio, lá atrás, quando Deus ele criou o homem, a primeira criação de Deus, os homens,
Senhor ele criou com propósito de cuidarem da terra, com propósito de serem líderes da terra. Tanto é que quando o Senhor Deus ele criou os animais, os animais do campo, o Senhor os trouxe até Adão. E ele mostrou: olha, Adão, o que eu fiz, isto eu vou dar para você cuidar. Então você poderá colocar o nome em cada um conforme você desejar. O nome que você desejar, isso vai ser para sempre. Amém. Aleluia. Até isso o Senhor ele fez, ele foi mais um presente de Deus a Abraão, para agradar o Abraão. Então desde o início Deus ele sempre quis agradar o ser humano. Mas no decorrer da história fala que a serpente, ela era o animal mais astuto do jardim. Ela era um animal mais, vamos dizer assim, ganancioso, astuto do jardim. E essa serpente, que era na verdade travestida de diabo, o próprio Satanás ali, travestido de serpente, disse a Eva: olha, tu pode comer que não tem problema não, tá? Muito pelo contrário, quando tu comer, tu vai ser igual a Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. Mas só que existia uma ordem que Deus havia dado a ele, que de todos, Deus não proibiu que ele comesse do fruto da árvore ou daquelas árvores. Aleluia, Jesus. Deus ele falou: de todas as árvores do jardim tu pode comer. Deus não proibiu eles de comerem daquela árvore, das árvores do jardim. Mas ele disse que aquela árvore que estava no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, desta tu não comerás. Amém. Porque no dia que tu comer, tu certamente morrerás. Ou seja, se ele morreria se comesse, é porque não havia morte. Porque a morte, irmãos, ela veio através do pecado. Aleluia. A morte, ela veio através do pecado de Adão e Eva. Então ali, Satanás travestido de serpente, ela iludiu Eva. Ela disse: não, você pode comer que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. E ela não pensou, ela pode até ter pensado, mas ela não levou em consideração aquilo que Deus tinha ordenado. Deste fruto não comereis. E engraçado, irmãos, que ali tinha o fruto da árvore da vida. Deus não proibiu que eles comessem do fruto da árvore da vida. E de outras árvores, que na minha opinião eram inúmeras árvores, Deus não proibiu. Mas aquela árvore do conhecimento do bem, do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. Mas infelizmente a história, o texto nos diz que ela comeu e ela acrescentou mais, Deus disse que eu não que não comereis dele nem tocareis. Deus não falou para eles não tocar. Aleluia, Jesus. Deus não falou para eles não tocar, Deus falou para não comer, para eles não comerem, porque certamente eles morreriam. Então a serpente disse: certamente não morrereis. Veja a astúcia dela: certamente não morrereis. A palavra diz que Satanás, o diabo, ele é pai da mentira. O diabo ele conta uma mentira, porque ele contou uma mentira, essa mentira para Eva, e lá no princípio também ele contou uma mentira para ele mesmo: sereis como Deus. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome. O orgulho dele se manifestou ao ponto de ele se achar mais do que Deus. Mas só que não tem ninguém, não existe homem, ser humano mais do que Deus. Nós somos filhos, nós somos pó. Deus é eterno. Deus Amém, Jesus, glória a Deus. Deus é o Criador. Então ele contou uma mentira, porque ele é o pai da mentira e nele não há verdade. Certamente não morrereis. Aí eu te pergunto hoje: a mulher morre? Sim ou não?
o homem morre? Sim ou não? Sim. Veja a mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu e deu também ao seu marido. Ou seja, ela não satisfeita de simplesmente ela comer, ela foi lá e deu a Adão. Porque dá a entender que esta árvore era muito chamativa, né? Ela era muito atraente, esta árvore, onde ele tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas não era para comer. Ordem é ordem, não era para comer. Mas, infelizmente, ela acabou comendo, acabou sendo iludida e acabou dando ao seu marido. Então no versículo 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ou seja, antes deles pecarem, deles caírem no pecado, eles não se envergonhavam. A mulher ela andava nu. Glória a Deus! Glória. Eles não tinham vergonha. Por quê? Porque não tinha malícia, eles eram inocentes. Inocentes. Depois de ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Todo dia Deus ele falava. Oh, maravilha! Deus ele falava com Adão. Deus ali eles se comunicavam. Mas no momento que eles comeram deste fruto, desta árvore, ali a comunicação ela foi cortada. Glória a Deus! Você já experimentou, fazendo uma simbologia aqui, teu telefone, por exemplo, você está em casa, na sua casa, conectado à internet, né? Você está ali ouvindo louvor, né? Ouvindo uma pregação, quem sabe, e de repente você sai com o seu telefone, você sai da sua casa e você diz: vou lá na casa do amigo lá na esquina, ou eu vou sair porque eu tenho que resolver alguma coisa, e você sai, telefone conectado na internet. Vai chegar um tempo que vai chegar num determinado ponto que a internet, a conexão, ela vai ser interrompida, ela vai ser cortada e você vai ficar sem internet, você vai ficar sem a comunicação, a internet da sua casa. E foi mais ou menos assim que aconteceu com a Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. Eles pecaram, os seus olhos se abriram e eles conheceram que eles estavam nus e eles sentiram vergonha deles mesmos. Tanto é que eles se esconderam. E é assim que acontece. Porque quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, automaticamente a conexão com o Espírito Santo, ela é com Deus, ela é cortada, porque a pessoa se afastou, não é Deus que se afasta Glória a Deus! É a pessoa que se afasta do Espírito Santo. Mas se a pessoa reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, amém, Jesus. Deus, a palavra diz que Deus é fiel para perdoar. Glória, Senhor Jesus. Aquela comunhão. Ou seja, ali então a comunhão, a comunicação, a conexão deles tinha sido interrompida. Verdade. E a palavra diz que eles se esconderam. E é assim que muitos fazem quando erram. Eles querem o quê? Eles querem se esconder. Veja o exemplo de uma criança, por exemplo, as crianças